Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal oficial do Conselho. Isso aqui não é um podcast como qualquer outro. Tenho certeza que você também está cansado de assistir esses formatos quadrados e todo mundo engessado por muito tempo. Isso aqui é um objetivo. Você vai sair daqui com conselhos práticos para aplicar na sua vida e nos seus negócios. E hoje a gente vai receber o Rian Tavares. Com mais de 12 anos de mercado financeiro, foi sócio da XP, um jovem que conseguiu conquistar muitas coisas e, acima de tudo, conseguiu sair de um status muito padrão do que seria a sua vida e conseguiu construir e vem construindo um legado muito legal e importante. E o mais legal é que ele vai ser um dos hosts aqui junto conosco nesse podcast do Conselho, onde que ele também vai receber grandes nomes, grandes empreendedores, não para falar sobre assuntos que todos já falam em todos os lugares, mas para te dar conselhos, te mostrar qual que é o melhor caminho para seguir, como evitar e reduzir erros na sua vida por meio da história dos outros. Então o Conselho é essa grande comunidade, esse grande grupo de empreendedores que, por meio de outros empreendedores, escalam seus negócios e ajudam também a disseminar cultura e conhecimento. E hoje a gente vai receber ele aqui e para a gente começar direto ao ponto, eu queria, antes que você apresentasse, quem que você é, quem que é o Rian, a pessoa física e a jurídica do Rian hoje. Pessoa física e jurídica, a gente sempre tem essa separação, né? Rian Tavares é um carioca que... filho da Maria Aparecida do Walter Miranda Tavares, esposo da Thaís. E eu era um cara muito comum, como muitas pessoas. Não sabia o que queria fazer de faculdade. Só entrei na minha faculdade porque eu ganhei bolsa, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Vim para São Paulo por acaso, porque eu tinha sido demitido do meu antigo trabalho. Mas resumindo, resumo da ópera, né? Eu fiz economia, formei economia, com bolsa no vestibular. Fui o melhor aluno da minha turma, porque para mim a educação foi a grande oportunidade de eu crescer na minha vida. Eu estagiei numa empresa júnior de mercado financeiro, que até hoje existe, que é o CEMEC. De lá eu fui para um fundo de investimento, que é a Bahia Asset, que até hoje existe. E de lá depois fui para a SPX Capital. Nesses 5 anos de fundo de investimento, o que eu fazia na minha vida? Já viu aquele filme A Grande Aposta? Já. Então eu operava exatamente aquilo dali. Credit Default Swap, CDS. Aí você me fala, porra, o que significa? Minha mãe não fala inglês. Tive que explicar para ela o que é. Imagina que você tem um carro. Você contrata um seguro, paga todo mês. Se o carro der PT ou quebrar, a seguradora te paga. Agora, em vez de ter um carro, você tem uma dívida pública de um país em dólar ou em euro. É isso que o CDS. Boletas mínimas de $1 milhão. É muito bonito e pomposo falar que eu operei o mundo inteiro, Rússia, África do Sul, México, Colômbia. Só que aí a gente teve uma história triste. Eu e meu chefe perdemos $40 milhões no fundo. Há 5 anos atrás, vai fazer mais de 8 anos atrás. A gestora era Bahia? Na SPX Capital. A Bahia não era na Bahia, mas a família baiana, que é a família Mariani, que hoje que foi do Banco BBM, aí era a BBM Asset e depois transformou na Bahia Asset porque os chineses do Bank of Communication of China compraram o Banco BBM. Dali, saí da gestora, mudei de carreira completamente. Foi em maio de 18, acho que foi 18. Vim para a assessoria XP simplesmente porque aqui em São Paulo pagava mais do que no Rio. Como assessor comercial mesmo? Como assessor comercial, na época, só para vocês terem uma ideia, o modelo de atendimento da XP são 2. Ou você é atendido por um franqueado, ou que a gente chama isso de um B2B. Então, é algum empreendedor que montou a sua lojinha, montou a sua empresa, que vende produto XP. Ou você é atendido diretamente pela companhia, é o modelo B2C. Eu entrei no B2C quando éramos em 40 assessores e hoje são mais de 2.000. Eu me tornei um dos 40 sócios da assessoria XP. Hoje é um colosso aquele negócio ali dentro. Pensa que eu entrei na XP em 2018, tinha acabado de acontecer a compra, acabado de ser regularizada a compra pelo Itaú, de metade da companhia, 49% da companhia. Então eu vi o dinheiro entrando, eu vi a companhia mudando, criação de aplicativo, melhora de infraestrutura. Então eu vi o grande case do mercado financeiro brasileiro das últimas 2 décadas acontecendo na minha frente. Pô, isso aí é um aprendizado que nenhum MBA vai te ensinar. Então ali eu saí de assessor porque eu não era um cara muito comercial. Essa figura aqui, ela existe há pouco tempo. Essa persona é nova? É bem nova, imagina. E aí eu fui de assessor para estrategista, que é basicamente alguém que acompanha os assessores. De lá, depois do IPO, a companhia foi demandada pelos investidores de focar mais em receita, em algumas situações. Então a gente montou um time lá que era basicamente responsável pelas receitas do canal.
Então eu fui responsável por toda... Como cross-sell ou como... Não, de tudo. Imagina que a gente pegou uma pessoa para cada produto. Então eu virei o responsável por renda fixa. Então head de renda fixa. Só que aquela história do head de uma pessoa só, né? Só tinha um funcionário. Mas virei head lá, e aí quando eu, naquele momento, a assessoria própria XP fazia 40 milhões de receita ano de renda fixa. Depois de 2 anos da minha gestão, eu entreguei fazendo 400 milhões e eu virei sócio da empresa. Aí você imagina, Rian, qual é a genialidade? Genialidade nenhuma. Vou te falar que nesses momentos, grande parte é transpiração. E no meu caso era, renda fixa tradicional no Brasil é aquela bancária, poupança, CDB, LCI, LCA. Como é que você consegue mostrar para as pessoas que vocês podem ganhar muito mais dinheiro, mas não são os produtos bancários? Ou seja, através da educação para os assessores e para os clientes finais, eu comecei a ensinar melhor esse mundo da renda fixa. E aí as pessoas começaram a gostar mais do produto e aí mais movimentar. Eu cheguei a movimentar 5 bilhões por mês. Cara. E aí, só primário ou secundárias também? Ambos. Primário e secundário. Então eu conduzia tanto as ofertas públicas quanto as operações no secundário. E dali, foi desse meu período de 2 anos, eu acabei tendo os ensinamentos para escrever meu livro, A Renda é Fixa, o Preço Não. Legal. Essa frase não é minha, é copiada, tá? Para o pessoal achar que não é. Porque na renda fixa, a renda do negócio é um empréstimo, você está emprestando dinheiro para alguém. Então você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Mas você pode investir num dia e perder dinheiro no outro. Por isso que o preço não é fixo. Então, adquiri muito conhecimento e aí que eu comecei a fazer as palestras para assessores e clientes. Porque eu fui ensinando, quase catequizando sobre renda fixa. Só que no momento a companhia foi mudando, então eu fui sendo chamado para falar sobre outros tipos de produto. Então eu fui responsável pela mesa de investimentos um tempo. Como XP ou como Rian? Tudo XP. Tá. Por muitos anos XP. Eu gravava vídeo para XP antes de ter meu Instagram. Hoje meu Instagram tem, sei lá, 400 mil seguidores, mas na época eu nem tinha Instagram. Na verdade eu vi um vídeo chamado Delete Your Social Media. Eu falei, vou deletar. Porque para mim, na época, eu falo isso até hoje, quem tem Instagram ou é para fazer negócio ou é para trocar o Tinder. Se você não usar para os dois, saiba que você está sendo muito viciado no Instagram. Não, sério, sinceramente eu acho que é isso. Então, pra mim, hoje é um business. Tem, né? tem uma frase que eu acho legal disso de rede social que, pô, você não vai ver o vendedor de droga utilizando a droga. E a rede social, para mim, ela é algo que você só deve usufruir para que você tenha retorno sobre ela. E não para que você fique lá, imerso, vivendo isso. Porque senão você está afogado e não está tendo receita com isso. Então, isso de virar blogueiro, de falar, de se expor, eu não acho que é algo que é, porra, para você, ego. Pode até ser, se o objetivo for esse de conquistar mulheres, homens, o que for. Mas pensando agora na nova economia, como que você se posiciona, a empresa, o empreendedor que não tiver digitado, inclusive o colaborador que não tiver posicionado, ele perde relevância. Concordo. Não é 100% necessário, mas é importante que você se posicione para que você consiga, inclusive, se diferenciar do seu concorrente, porque o concorrente vai estar lá. Mas sabe um negócio? Eu acho que os empreendedores mais old school não entenderam isso. Hoje você tem diversos funcionários que podem ser grandes expoentes da marca através da rede social, só que as pessoas acham, no Brasil principalmente, mas se o cara está gravando vídeo, ele não está trabalhando. Mas na verdade, as pessoas elas têm como lazer. É o momento que elas podem pensar na próxima milha, no próximo quilômetro, né? Então, eu acho que a rede social é o caminho mais rápido e barato para você fazer crescer a tua marca, seja a tua empresa ou marca pessoal. Então imagina, se você aprende a fazer Instagram e depois você junta com o tráfego pago, ele é muito mais barato que se você botar um outdoor seu. Sim, é o maior canal de aquisição para a empresa. Esquece! Quantos grandes cases, vou dar um exemplo aqui, a Suplay, se eu não me engano, né? Que hoje é uma marca que fatura mais de R$1 bilhão, ela tem mais de 15 mil influenciadores, pô. 15 mil influenciadores. Ou seja, você abandona o estigma de que, rede social eu não entendo, para faturar R$1 bi. Sim. Ou você pode continuar no seu próprio estigma. Tá tudo então, bem. eu entendi isso há muitos anos. Então, eu comecei a gravar há 4 anos. Naquele momento, eu tinha acabado de virar sócio quando eu comecei o Instagram, um pouco antes. Então, a minha agenda de Instagram começou a me ajudar na minha agenda dentro da companhia. Eu comecei a ter um apelo maior entre os assessores, porque, para mim, o assessor, que é o cliente interno, é muito importante, porque é ele que vai ele que vai fazer a receita através de mim, né, ou captar o dinheiro através de mim. Então você, que tem uma empresa muito grande,
é interessante você ter essas estruturas para as pessoas te conhecerem. E aí, quando eu bombei, que foi ano passado, eu comecei a ser famoso para o cliente. Aí que foi incrível, porque imagina, o cliente me conhecia antes da XP. Aí, para mim, é o que chamam de furar a bolha, né? O próprio Guilherme falava muito isso. Então, eu criei essa agenda concomitante e eu fico muito feliz que a XP permitiu isso, porque tem muita empresa que acaba não permitindo isso ou dificultando essa agenda. Só que chegou em um momento que essa agenda de rede social ficou muito grande. Eu, desde o começo, penso como business, seja para, no começo, para fazer publicidade com as marcas, seja para palestra ou agora para infoproduto. Então, e outra, eu pensei muito, eu tive o prazer de conhecer um dos empresários ou pessoas próximas do Gustavo Lima, né? E eu lembro que eu tinha ido lá no balada, na balada não, boteco. Festival. Assim, eu não sou muito show, mas eu vou lá porque era o cliente e tal, aí eu fui ver, e a estrutura é incrível, né? E aí ele falando assim, cara, o Gustavo, ele abriu uma marca de roupa. Abriu uma marca de roupa em Goiânia, né? Pô, e da noite pro dia, 100 mil seguidores. Ou seja, a pessoa que tem a mídia, ela tem toda a capacidade de criar qualquer negócio. Aí eu pensei, pô, tô fazendo publicidade para as marcas há um tempo. Vou criar a minha. Ou eu vou, pelo menos, pegar o equity dessa marca. Então, desde que eu saí da XP, aí as pessoas me perguntaram, pô, o que você vai fazer da sua vida, né? O empreender no digital, no meu caso, você tem dois caminhos. Ou você cria só o seu produto, ou você entra no projeto de outras pessoas, ou você faz os dois. No meu caso é isso. Eu vou tanto ter infoproduto, as palestras que eu já faço, como a minha esposa também está fazendo isso, e eu fiz um modelo de Media for Equity, então eu entrei em 3 empresas com equity, umas têm variável, outras não, mas eu acho que o influenciador, o valor dele é subestimado com relação às marcas. O influenciador, ele é CAC, ele é custo de aquisição de cliente. Você não pode mensurar o influenciador só pelas vendas, porque na hora que o influenciador, a empresa consegue apresentar o seu produto para o público do influenciador, o trabalho de encantar o cliente é da empresa, não é mais do influenciador. Então eu pensei, então eu vou capturar o equity disso. Não quero só ficar aqui na receita, eu quero pegar o equity. Perfeito. Porque eu trago a valor presente os anos à frente. Sim. Então eu comecei nisso, então hoje eu estou com uma rede social, a primeira rede social do mundo que tem ferramentas de inteligência artificial. A segunda é uma empresa que fabrica, é uma software house, né? Ela cria softwares usando inteligência artificial para alavancar. E a terceira é um aplicativo de saúde e bem-estar, que é uma rede social, a gente brinca que é o OnlyFans da saúde, é onde os influenciadores podem monetizar conteúdos relacionados à saúde. Legal. Eu tenho 2 perguntas dentro dessa pauta, que é uma pauta bem polêmica. Muitas empresas não gostam dos seus colaboradores falando publicamente, se expondo. E muitos colaboradores também, no meio corporativo, existe o preconceito. Então, o primeiro conselho que eu queria que você desse é para quem trabalha em empresa hoje e quer falar, quer se expor, e quanto isso te valorizou dentro da própria companhia, já que sua marca pessoal mais que dobrou, triplicou. A partir do momento que você convencia o B2C, no caso, o escritório autônomo, e o cliente na outra ponta também. Então, um conselho que você dá para quem trabalha hoje numa empresa de investimentos, começa ou não a rede social? Se expõe ou não? Na minha opinião, a rede social é um caminho sem volta e ela pode ter uma curva J. A curva J a gente fala muito de private equity, né? Que você faz um investimento, só que você demora para você colher os frutos desse investimento. Rede social é exatamente isso. No momento, você vai ser... Quando você tem ali 1.000 seguidores, o pessoal vai te olhar e falar, você não está trabalhando. Virou blogueiro. Cria aquele estigma. Mas quando você começa a ter o retorno, o pessoal olha e fala, caraca, eu quero ter teu amigo, Rian. Pô, como é que eu não era seu amigo antes? Então, eu acho que é o seguinte, se você viver do teu currículo, que até a era pré-rede social, eu falo que o teu empregador ele vai te pagar o mínimo possível. Imagina você é empresário. Pô, você quer maximizar o seu lucro. Sim. O que você vai, infelizmente, fazer para o teu empregado? Você vai pagar o mínimo para ele não ir embora. E a gente tem que ajustar esse mínimo e máximo. Como é que grande parte das pessoas no Brasil conseguem aumentos? Buscando propostas fora. Então, quando você cria uma marca sua, você começa a fugir desse negócio. E para mim, rede social é a forma mais fácil e direta
de empreender sem precisar sair do seu próprio negócio hoje. Perfeito. E aconteceu comigo. E outra, tem diversas formas de rede social de você ganhar seguidor ou você monetizar sem aparecer. Fazer não dark post, o nome não é esse, mas tem vários casos, desde canal no YouTube, Instagram, Arthurito, TikTok. Faria Lima, para Renchi. O Arthurito, o Faria Lima Elevator. O Faria Lima Elevator faz publi pra XP e eu nunca vi a cara da pessoa. E ele acha que ele trabalha em fundo, porque eu já troquei ideia, dá pra ver a linguagem, parece muito de fundo. Então, a verdade pra mim é, o personal branding, o Instagram, ele ajuda, a rede social ajuda nisso, que vai por mim. Se você viver do seu currículo, você vai ganhar o mínimo que o empregador vai pagar sempre. Não tem nenhum problema nisso. E a maneira de você aumentar ou salário, o seu equity pessoal, sua marca pessoal, é você ou gerar mais valor para a empresa, ou se posicionar de uma forma tão forte na rede social que você se torna inevitável para a empresa. Inevitável. O meu caso foi isso. Assim, hoje eu gerei muito valor para a empresa antes de rede social. E a segunda parte foi pelo equity de rede social. Sim. E um ponto importante, né? Quando você está em empresa, principalmente o doing business do Brasil, infelizmente, é muito social. Então, você vai nos Estados Unidos, é performance. Às vezes você não conhece nem o cara do teu lado. Você vai trabalhar, o meu ex-chefe trabalhou em Wall Street, do Morgan Stanley, ele falou, cara, trabalhei 2 anos com o cara, eu nem conhecia o nome dele. Aqui não, aqui você tem que fazer o night job. O Nizam falava muito isso. Pô, tem que fazer o night job, tem que ir lá. E eu não sou o cara muito de fazer isso, até porque eu tenho que acordar cedo para treinar. Mas eu acho que se você tem rede social, puta, já facilita muito essas partes das suas agendas sociais que você precisa ver. Para mim, é um must, entendeu? Cara, então fica o conselho. Você trabalha em uma empresa, você quer ganhar espaço, você quer aumentar. Aí existe aqueles amigos que vão falar, não, cara, virou blogueiro, não tem nada a ver. Existe você a curva J, que no começo vai doer, vai ser ruim, e no longo prazo vai valer a pena. Então o Rian é um caso disso, trabalhava numa empresa super conhecida, e ele conseguiu empreender lá dentro. Perfeito. Hoje, a certo ponto que a marca pessoal dele, ele consegue ser um grande canalizador de leads e consegue também canalizar para palestras, publicidade, serviço. Ou seja, o conselho dele é, crie sua marca pessoal, independente do negócio que você tiver. Agora, do lado de cada mesa. Você é empresário, você agora está empreendendo muito mais do que antes. Faz sentido você autorizar e permitir que seus colaboradores, as pessoas de baixo, criem sua marca pessoal? O que você acha? Você acha que isso agrega o negócio ou você perde talento? Eu li um livro no passado chamado O Jeito Google de Trabalhar. Puta, deve ter uns 6 anos esse livro já, né? E ele falava que no Google e em outras empresas como a Bridgewater, que é um grande fundo de investimento, todas as informações são abertas. Todas as informações são abertas. Porque eu fico pensando assim, se você criar barreiras entre áreas, você vai matar a inovação. Então, para mim, eu tenho que maximizar a felicidade desse trabalhador lá dentro. Mas não quer dizer que eu vou aliviar a mão. Eu estudei muito a metodologia ágil, né? O Agile, que vem do Scrum, que é o quê? Pensar na meta, ajudar o time a fazer a performance. Eu não tenho nenhum problema que a pessoa ela adore tanto empreender, que vai empreender. O Google, se você vai ver, tem uma rotatividade, principalmente o pessoal que tem mais de 5 anos, porque a pessoa vai empreender e não tem nenhum problema nisso. Você ir contra a pessoa prosperar. Eu estou aqui falando de empreendedorismo que eu acho bem mais legal. Como é que eu vou falar para o meu funcionário que não é? Não, olha, não, no meu caso aqui, não, trabalhe para mim, recebendo o mínimo possível, né? Não, eu quero estimular esse negócio. Você cria um ciclo virtuoso. Perfeito. Incrível. Então, para mim, não tem nenhum problema. Pelo contrário, eu vou até estimular essa pessoa. Que o meu grande interesse, eu não quero ter empregado, eu quero ter sócio. Hoje, eu vi uma frase de alguém que eu achei sensacional. Eu prefiro ganhar 300 mil reais por mês sozinho do que 2 milhões com empregado. Aí eu pensei assim, cara, eu quero ser essa pessoa com sócio. Eu não quero ter gente que eu fique mandando, ou até formar, eu acho legal. Eu abri o processo seletivo para estágio, né? Falei que eu recebi 150 currículos. Eu quero que essa pessoa seja meu sócio. Sim. Não quero que seja meu funcionário no tempo. Mas assim, eu entendo que é o meu approach. Certo. Eu entendo que para outras pessoas, eu entendo que tem gente que não tem a obstinação ou não tem interesse de virar sócio. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, são modos operantes diferentes, mas independente se você quer sócio empregado, eu vou estimular e vai por mim, cara. Funciona muito melhor a tua empresa. Não tenha medo de escancarar as coisas na tua empresa. Se você tem medo, tem algo errado. Cara, no lado de cá da SME, uma coisa que eu promovo muito dentro da cultura é para você merecer chegar ao ponto de ser sócio ou da empresa ou abrir um novo negócio. A gente tem, por exemplo, o Felp aqui, que
tá com a gente no estúdio de mídia, isso que a gente está gravando aqui. Cara, ele passou quase um ano entregando, para hoje a gente abrir um negócio o qual eu botei ele como sócio. Então, ele fez por merecer e está fazendo cada vez mais. Mas, antes de você já querer chegar, eu falo muito, já quer sentar na janela, você tem que primeiro contribuir, que foi o que você fez na XP. Antes de você virar sócio, porra, quanto que você comeu de arroz e feijão lá para entregou de resultado? Saiu de, quanto? 10 bi que 40 milhões de dólares, 40 milhões de reais para 400 milhões de reais anos de receita. Para 400, então assim, antes de você criar sua marca pessoal, até mesmo antes disso, você mostrou sua capacidade de fazer. Então hoje, principalmente entre os jovens, tem uma ansiedade muito grande, sabe, Rian? Pô, o cara chega, já acha que... E existe um processo, existe uma maturação para se chegar lá. Eu, no meu caso, super apoio, portanto, que sejam para negócios da casa. Ou se a pessoa começar a promover negócios diversos, que não sejam convergentes ao nosso negócio, eu acho que não faz sentido, porque duplica o interesse. Então, se você está no processo com a sua marca pessoal, você falava de renda fixa, o que era super convergente à empresa que você fazia parte. Perfeito. Hoje você fala de outros negócios, mas até lá você pagou o preço e respeitou o processo. Sim. Então, aqui dentro de casa, você faz as coisas certas, está empreendendo, está intraempreendendo, cara, é do meu interesse cada vez mais que você tenha cada vez mais participação e relevância dentro. E essa marca pessoal acho que já está matada, uma dúvida muito grande, você acha que é um grande exemplo disso, tanto você quanto Explica Ana, quanto o próprio Nigro, cada um do seu perfil e construindo esse negócio, mas queria saber um negócio polêmico agora. Eu até anotei essa pergunta aqui para te fazer. Você falou que você faz esporte todo dia de manhã. Sim. É muito foda quando você está numa empresa gigante, você tem uma rotina quase que das 7 às 9, mas você é um ex-gordo. Por que deixar de ser gordo? Por que deixar de ser gordo? Porque quando a gente é gordo, tudo é pior. Quando a gente é gordo, é ruim comprar roupa. Quando a gente é gordo, a gente não tem fôlego para andar 2 lances de escada. Quando a gente é gordo, a gente se sente mal olhando para o espelho. A gente tem relacionamentos piores, porque as pessoas... meio mal, o padrão social de beleza hoje não é gordo. Eu tinha 130 quilos, eu era o 3G. Então, não é trivial você se relacionar, por exemplo. Então, a verdade é que toda a sua vida melhora quando você escolhe não ser gordo. Só que você acha que até hoje, você acha que tem algum momento que eu parei de escolher? Não, até hoje eu escolho não ser gordo. Então, até hoje eu tenho as minhas decisões diárias são para eu não ser o Rian do passado e ser cada vez mais longe. Então, tem 5 anos que eu praticamente treino todos os dias e escolho desafios esportivos mais difíceis todos os anos. 2021 foi uma meia maratona, 2022 um meio Ironman, que você nada 1,9 km, pedala 90 e corre 21, uma prova de 5 horas e pouco. 23 fiz uma maratona, 24 um Ironman inteiro, que é o dobro da distância do meio Ironman. Esse ano eu vou fazer o Ultraman daqui a um mês exatamente, está gravando dia 11, né? 11 de abril sai o Ultraman, é uma prova de 3 dias, que eu nado 10 km, pedalo 420 e corro 84. As pessoas perguntam, por quê? Eu sugiro que vocês leiam o livro do Dave Goggins, tem 2, né? Nada pode me ferir, olha isso aí, o outro não precisa ler não. O que ele fala muito? Eu li esse livro na preparação do Ultraman, né? Durante essa preparação agora, eu li em janeiro. A questão dele não é tentar se mostrar para os outros. Tanto que quando ele chega na linha de chegada, ele ganhou provas como a Badwater, que você corre 250 km. Sério, você corre no deserto 250 km. Ele veio a vencer a prova, sei lá, ficou em segundo, e ele atravessou a linha de chegada normal, sem comemorar, sem nada, porque é uma luta contra você mesmo. Se todos os dias você faz um treino de 5, 6, 7 horas e você termina, você agradece por ter conseguido terminar e você, depois daquele treino, se torna uma pessoa melhor do que foi ontem. Eu estava comentando, né? O Ironman eu fiz em 10 horas e 20. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa concentrado por 10 horas seguidas que não fosse dormir? Nada. O esporte te dá a capacidade de concentração fora do comum. O esporte te dá uma capacidade de não desistir fora do comum. Você fica forte, tudo fica fácil. Tudo fica fácil, trabalhar fica fácil. Eu me preparei para o Ironman viajando 3 vezes por semana. Então eu viajei muito no ano do Ironman. Trabalhava que nem um louco, ficava cada canto do Brasil e eu sempre tinha o espaço de levar meu tênis na mochila e no meu final de semana treinar. E um ponto, treino, o triatlon, ele é um esporte coletivo, ele não é individual. A tua família tem que aceitar, a tua esposa, o teu esposo, tem que ser um negócio conversado. Felizmente a minha esposa, ela estava comigo desde a minha primeira prova.
Desde a primeira meia maratona, a Thaís estava lá me esperando, até o Ironman e no Ultraman ela vai também. Então, para mim, o esporte, a decisão de não ser gordo, ela é tomada todos os dias. Porque no dia que você não toma essa decisão, o dia seguinte vai ser mais difícil. Eu quebrei a coluna tem 2 meses, né? Quebrei numa trilha de 20 quilômetros. Fiquei um mês parado. Foda. É a preguiça, brother. É. É a preguiça. Mas aí eu consegui, já voltei normal. Então, a vida é incrível, que eu acho que pra mim, hoje eu tenho a felicidade de dizer que minha vida é incrível, ela demanda de decisões diárias e o esporte, pra mim, acho que 2 coisas importantíssimas, o esporte e a leitura. Se você não gasta pelo menos 2 horas por dia em esporte e leitura, cara, você tá perdendo a oportunidade de ter uma vida incrível. Pra mim, eu acho que pra mim, Rian, para outras pessoas pode não ser, são inegociáveis. Então, é por isso que eu tomei a decisão de não ser gordo mais. E pra mim, isso que você falou, é o poder do hábito. Você seguir. Eu fiz uma cirurgia há 1 mês e meio, 2 meses de desvio do septo. Eu tive que passar um tempo sem fazer exercício. Teve uma complicação depois. Cara, voltar é muito difícil. Mais difícil. Quando você tá nessa vibe, nessa frequência, e tem uma coisa que eu gosto muito que é o commitment. Falo muito de propósito e tal, mas eu acho que o commitment ele tá além disso. Sim. Que é o compromisso que você tem, não é com ninguém não é com terceiro, é com você. Com você. Então quando eu vejo alguém comitado em fazer um Ultraman, um Ironman, eu sei que essa pessoa, nada vai abalar ela. Pode até abalar, mas ela não desiste. Ela não é uma pessoa frágil, não é uma pessoa fraca de cabeça, acima de tudo. Toda reunião com o cliente na XP, imagina, eu tenho 30 anos, os caras tinham 50, 60, 70. Por que os clientes me adoravam? Porque eu sempre falava do esporte. Porque o cara fala, pô, se o cara fez o Ironman, ele vai cuidar bem do meu dinheiro, ele vai ter concentração, ele vai ter garra, é isso, entendeu? E é preconceito, mas quando eu vejo uma pessoa que ela não está cuidando dela mesma, que ela está muitas vezes, além de questão de saúde, não se cuidando, não se arrumando, com a postura errada. Você já olha diferente. Você já olha diferente. Quantas e quantas entrevistas de emprego que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que chegaram com Garmin e tinham uma postura, a energia exalando, e pessoas pareciam que estavam mortas. Então a gente sabe no fundo. E o Joel fala muito sobre isso. Porra, como você faz uma coisa, você faz todas. E no fundo é a maior verdade. Como seu quarto ficou arrumado de manhã, como sua vida vai estar. Faz. Então, porra, se você está compromissado no exercício, no esporte, no Ironman, você tem essa meta, esse objetivo, é muito difícil, não é impossível. Mas que nos seus negócios, no seu trabalho, você também não seja da mesma forma como você é de manhã. E é isso que eu acredito, é isso que a gente faz muito. Então, deixar de ser ex-gordo, de fato, vale a pena. Pô, nem se compara, cara. Até, óbvio, tem casos de empreendedores que não fazem esporte. O Elon Musk é um exemplo, pô, o cara mais rico do mundo e tudo mais. Mas, pô, acho que 99% de nós não temos a mesma capacidade intelectual ou de trabalho que ele, né? Então, a gente tem que seguir nas vias normais. Mas o esporte, cara, ele muda a vida. E eu falo, né? Quando eu virei sócio da XP, foi 3 meses antes de eu concluir minha primeira meia maratona. Ou seja, eu já estava saudável no processo de treinamento e eu estava muito focado. Eu não bebo há 6 anos, né? Eu já estava ali 2 anos sem beber. Para mim fez uma diferença tremenda. Então, quanto mais você foca na sua saúde, viver como um atleta, tudo na tua vida tem mais prosperidade. Eu tenho certeza que impactou internamente a sua energia sem dúvida, impactou para os terceiros que estavam te olhando. Sem dúvida. Porque você estava exalando isso, essa conquista, essa energia. Você chega com energia. Cara, energia é um negócio que contagia o ambiente. E aí eu tenho uma dúvida agora, disso que você trouxe da XP. Porra, quem está hoje trabalhando, qualquer banco de investimento, mercado financeiro, acho que é um público que você conversa muito hoje, passar 10 anos no negócio para um dia virar sócio ou empreender, botar a cara a tapa, tentar fazer. Você tem um pouco dos dois mundos. O que você acha? Eu acho que assim, eu não posso dizer que empreender do zero, porque quando era garoto, isso eu vejo muita diferença. Eu vim do nada, né? Desde estagiário, eu ajudava minha família em casa, minha mãe... Meu pai é de uma zona mais pobre do Rio, hoje está super bem, mas é lá de Inhaúma, no Rio. Minha mãe, ela era corretora de imóveis e quando eu entrei no estágio em 2014, foi bem na crise do Brasil, bem no comecinho. E no Rio foi afetado particularmente antes, porque o petróleo, ele desabou. Vocês não vão lembrar, mas na época foi o aumento da produção de petróleo dos Estados Unidos por conta do xisto. Começou um boom de xisto nos Estados Unidos, aumentou a produção e foi nesse momento que os Estados Unidos viraram o maior produtor de petróleo e passaram na Rússia. Ou seja, inundou o mercado de petróleo, preço caiu. Da onde vem grande parte das receitas tributárias do Rio de Janeiro? Royalties de petróleo. Então o Estado ele foi quebrando antes da crise no Brasil, efetivamente foi 2015 a 2017.
Naquele momento, a renda sumiu do Rio. Então, e deu lava-jato no meio do caminho também. Então, o mercado imobiliário desaqueceu muito. Então, eu já tive que começar a assumir as contas de casa, depois fui para os fundos e tudo mais. Então, é assim, eu diria que no começo, empreender, se você não tem uma estabilidade, é difícil. Por isso que, assim, quem empreender, tem um mínimo de estabilidade e seja muito jovem. Eu acho que 10 anos de empreendedor, você vai ser uma pessoa muito mais capacitada do que 10 anos como CLT. Isso aí, para mim, sem sombra de dúvida. Eu tive a felicidade que 10 anos de mercado financeiro não é como empreendedor, mas, cara, é algo próximo. Porque você aprende... O mercado financeiro é o seguinte, você estuda tudo. Tudo. Você vai de petróleo, a agronegócio, a real estate, sei lá. Principalmente na área comercial. Então eu fiquei 5 anos na parte técnica, estudando o mundo inteiro, acompanhando Turquia, África do Sul, México, Colômbia, até o assessoria vendo a área comercial, falando com o empreendedor. Aí eu fiquei viciado. Últimos 2 anos da minha vida, eu viajei o Brasil todo, praticamente todos os estados, em mais de 50 cidades, fazendo palestra e tete a tete com os empreendedores. Aí eu fiquei viciado em empreender. Eu falei, não, amigo. E aí, sabe o que eu aprendi? Nenhum empreendedor tem um negócio só. É raro. Tem casos como o próprio Guilherme, que tem só XP. Mas grande parte tem mais um negócio, uma participação ali, porque você vai tendo... É igual você falou, cara, que negócio, que setor que você não tá? Eu falei pra você, né? Que setor você não tá. Eu acho que o know-how ele é importante. Então eu acredito que tem espaço para os dois. Mas o que eu diria para as pessoas que estão em CLT, em empresas muito grandes, comece a ver uma forma diferente de trabalhar. Comece a ver uma forma diferente de ganhar dinheiro, porque saiba que não viva esperando a promoção. Mas o meu chefe vai me promover no ano seguinte, eu vou ganhar aquele dissídio, eu vou ganhar uns 10% a mais. É um tipo de vida que eu não gostaria de ter. Então eu acho que empreender dói, é cansativo, mas para mim a vida não é sobre chegar lá no futuro e falar o seguinte, fui rico. Mas assim, cara, quanta história eu vivi, quanto conhecimento eu adquiri. Isso, cara, conhecimento é um negócio que ninguém me tira. Eu posso ficar pobre do dia para noite, mas o conhecimento que eu adquiri pode me fazer não ser mais pobre. Outra coisa que eu vi que ninguém tira também, pode tirar se você denegrir ela, mas é sua marca pessoal. Voltando para aquele papo. Cara, você pode quebrar, mas se você tiver uma marca pessoal... O Ike Batista, eu tava vendo o filme dele ontem. Virou o 7º cara mais rico do mundo, sumiu, vendeu, mas ele estava ainda com alguns negócios, ressurgiu no Instagram, vendeu o curso e começou a ressurgir, porque a marca pessoal do Ike falou é muito mais forte. alto. Pode ter quebrado. Eu vou te falar, eu aprendo mais com as histórias de quebra do que com as histórias de sucesso. Agora, dentro disso daí, eu trabalhei na XP, acho que eu nunca te falei isso. Não. Trabalhei na Rico, peguei todo esse processo. Que legal. Trabalhei 4 meses na Rico. A Rico foi vendida para a XP. Sim. Trabalhei na XP, depois trabalhei para o Itaú, quando teve o dia com o Itaú. Isso num período de 8 meses, na área comercial. Cara, eu lembro, Rian, que eu tinha muito essa dúvida, empreender, sou novo, tinha 18, 19 anos, ou trabalhar para um terceiro. E muitos jovens que estão assistindo aqui têm essa dúvida. Vou para a empresa do meu pai ou vou empreender? Para mim, essa experiência que eu tive, tanto de faculdade, conhecer novas pessoas, sair da minha zona de conforto, tanto de trabalhar lá, foi muito que moldaram a minha postura hoje como empreendedor. Sim. Então, eu aprendi muito. Aprendi a ser subordinado a um líder, aprendi a respeitar o ambiente corporativo, a governança, como funciona essa instituição e sobre o mercado acima de tudo. Então, eu lembro que eu empreendia muito ali dentro, lógico da minha maneira. Lá atrás eu tentei trazer o WhatsApp para a parte de atendimento, Nossa, na época. Lá atrás, todo mundo olhou assim para mim na reunião, igual um maluco, e hoje é o que se usa. Eu tinha um chefe lá, acho que depois eu no off converso com você, cara, eu estava com uma cliente que tinha acabado de receber uma herança de, sei lá, acho que era 20 milhões, eu trabalhava na área de 100 a 1 milhão, dentro da Rico, que aí chamava potencialização, que era aquela época de tirar dinheiro de banco. Sim. E aí, eu tentando convencer essa cliente a mandar a herança do pai, não sei o quê, convencendo, já tinha 4 reuniões com ela, e eu falando de uma maneira que eu não tinha tanto conhecimento técnico. Essa era a grande verdade. Mas eu tinha um alemolejo ali. Sim. E aí ela, tá bom, Theo, agora tô decidida, vou mandar, só queria te fazer a última pergunta. Quanto tempo você tem aí de casa? Aí, puta que pariu, se eu falar que eu tenho 2 meses aqui, já era. Eu tô aqui há 8 anos. Engrossa a voz também. Engrossa a voz. Então, assim, foi algo do bem. Depois ela ficou super feliz, ficou, super... Mas
de certa forma, eu estava aprendendo e empreendendo da minha forma ali dentro. Porque quando você aprende um ambiente como esse, com pessoas que já passaram, pessoas mais experientes, pessoas que têm esse conhecimento, essa parte técnica, te encurta um período de erro muito grande na sua vida. Então, você trabalhar para os outros, como você fez antes de empreender, eu acho que é fundamental. E se for do seu interesse, se você gostar, se você se identificar, você trabalha ali dentro, vira sócio, como você virou. Então, é algo que eu defendo muito, cara. Os meus últimos 7 anos, se eu não fosse esse período na XP, eu nunca teria empreendido. Porque nos fundos de investimento, você é uma cabeça muito quadrada, né? Você estuda e aplica, você não pensa muito fora, você não conversa com ninguém, não conversa com ninguém. E eu acho que os últimos 7 anos foram incríveis e me deram esse know-how incrível, mas é um negócio importante, tá? Ninguém vai te dar de bandeja. Pô, o pessoal acha que, não, você vai trabalhar. Teve gente que trabalhou 7 anos na XP, não virou sócio, saiu, tá ali na mesma. Mas é aquela história, o ambiente é seu. Você faz o que você quiser com esse ambiente, entendeu? Mas foi, pra mim, fundamental, foi uma baita escola. É meritocracia, né? Coisa que eu mais vejo é chegar em almoço assim, o cara só entrou num lugar legal, já vira... É igual advogado na faculdade, fazendo direito. O cara tá no primeiro semestre, eu sou advogado. Não tem a ver. Então, assim, o lugar que você tá não fala quem você é. Concordo. Mas são suas atitudes, sua postura. Perfeito. Isso que vai mudar e vai moldar, de fato. Porra, você construiu, você foi lá, pagou o preço, você passou anos da sua vida dedicado ao negócio e hoje você, com autoridade, baseado nessa história que você construiu, no conhecimento técnico que você tem, você está construindo seu posicionamento digital. Sim. Que hoje você pode influenciar jovens, pessoas do mercado executivo, como a gente tem aqui com certeza, e milhões de outras pessoas. Tanto para o lado de renda fixa, que foi o livro que você fez, quanto para o lado de negócio. Então, acho que é quando você tem esse discernimento de primeiro você ter a bagagem, para depois você dar, entregar e fazer isso que a gente está fazendo aqui, que é o mais legal de tudo. E é isso, acho que para o primeiro episódio ficaram 3 conselhos chaves. Primeiro conselho-chave, se posicione digitalmente, mostre quem você é, o que você faz, por que você faz. Isso muda seu jogo dentro da empresa, seu jogo para os terceiros. Não é porque você quer ser famoso, bonitinho, blogueiro, ego, pode até ser. Mas se você quer crescer como ser humano, como negócio e trazer clientes para comprarem o que você vende ou você indicar. Segundo conselho, pare de ser gordo, vá fazer um esporte. Pare de ser gordo. E o terceiro conselho, você não precisa começar empreendendo. Você pode começar por um negócio terceiro, pode começar aprendendo para depois você evoluir. Acho que foi isso, acho que foi o primeiro programa do Conselho. Vocês vão ver muito Rian por aqui, recebendo vários convidados, eu também. E esse aqui vai ser um canal aberto, onde que a gente vai ter a cadeira vazia, livre, de pessoas que empreendem, pessoas que executam e que realizam, para dar e receber conselhos de pessoas que fazem assim como você. Então, esse é o primeiro episódio. Fiquei muito feliz de te ter aqui hoje e seja bem-vindo oficialmente ao Conselho. Muito obrigado, Theo. Gente, obrigado. Para mim foi engrandecedor, cirúrgico nos comentários, porque fazer esse wrap-up acho que é muito importante. E só o começo, esse é o primeiro de muitos. Isso aí. Espero que vocês gostem, compartilhem. E vocês vão ver alguns cortes por aí também, compartilhem, manda para a turma e falem aqui quem vocês querem receber aqui também, que a gente vai fazer questão de convidar para mostrar os bastidores dos bastidores, os conselhos e de forma objetiva e prática. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.